que não gosta de um bom filme de ficção? Aquele que nos prende a atenção e nos aguça alguns sentidos, principalmente os de terror, que foram feitos exclusivamente para nos deixarem atormentados e aterrorizados durante dias e até mesmo meses. Mas você já parou para pensar que muitos dos filmes que são feitos, principalmente os de terror, não são mera ficção e muitos deles são baseados em fatos reais? Te deixei com medo, não foi? Eu também estou! E hoje nós vamos dar um pequeno passeio cinematográfico e vamos descobrir as histórias de terror por trás das histórias do cinema. Então, eu sou Maria do Carmo e desde já te convido a vir assistir o nosso canal O Mundo Secreto. E antes que eu esqueça, dá uma forcinha, uma moral, se inscreve no canal e chama mais uma pessoa para se inscrever também. E se possível, deixa aquele like bem gostoso. E vamos ao nosso vídeo. Puxa a vinheta de terror aí, my boy! Nosso primeiro filme é um clássico do terror de 1979, que é o Terror em Amityville. Para você que não conhece essa história e esse filme, eu vou dar uma pequena palhinha. Esse filme narra a história da família Lutz, que passou 28 dias sendo atormentada por espíritos infernais. É isso mesmo que você ouviu, espíritos infernais. E para a gente entrar bem mais a fundo neste filme, eu vou voltar no tempo, na noite de 13 de novembro de 1974, onde o filho mais velho da família Defel, Ronald Defel Jr., matou a sangue frio com tiros de espingarda toda a sua família. E quando ele foi questionado pela polícia, ele apenas informou que escutou vozes e que essas mesmas vozes infernais mandaram que ele assassinasse sua família inteira. Bem, foi isso mesmo que aconteceu. Então, depois de um ano que a casa ficou totalmente fechada, ela ficou à venda e a família Lutz comprou a então casa recheada de espíritos infernais. Então, depois da compra e da mudança, eles apenas passaram 28 dias e esses 28 dias foram os piores da vida deles. O que acontecia dentro da casa? Além de aparições espectrais, vozes assim do nada. E eles acordavam sempre à noite, com tiros de espingarda, do nada também. E aparições negras e gritos no fundo da casa. Então, a família passou realmente a ser atormentada por aparições infernais, móveis que se mexiam sozinhos. E outras coisas que a família narrou. Então, essa mesma história, ela foi tão famosa nos Estados Unidos que virou até livro. Isso. Terror em Amityville, a história real. E como o sucesso do livro foi tão grande que depois de 2 anos essa mesma história foi para onde? Nos cinemas. Ela foi adaptada para a versão cinematográfica. E para você que está duvidando que não exista nem a casa e nem Amityville, Amityville é uma cidade realmente que existe nos Estados Unidos. E a casa, ela foi considerada a mais assombrada do mundo. Adivinha por quem? Por nossos investigadores paranormais. Sim, eles dois foram na casa, Ed e Lorraine Warren, e confirmaram para todo mundo que dentro dessa casa haviam espíritos malignos e demônios. Sinistro, né? Vai lá em Amityville. Dá um passeiozinho e conhece lá a casa mais mal assombrada do mundo. Nosso segundo filme é o clássico do terror de 1973, O Exorcista, considerado o filme mais aterrorizante de todos os tempos. O filme foi baseado em um livro de William Peter Blatty, que escreveu sobre o exorcismo real. Isso mesmo que você está ouvindo. Um exorcismo real de um garoto de 13 anos. Nas minhas pesquisas, às vezes ele aparece como Robin, como Robert, mas para facilitar, porque não se sabe o nome ao certo do garoto, vou chamá-lo de Robin, ok? Então, Robin morava com a sua tia e com alguns parentes. E a sua tia o presenteou com a tábua Ouija. Isso, olha o presente arretado que ele ganhou. Aquela tábua que a gente se comunica com os mortos. E foi isso que Robin fez. Após a morte de sua tia, ele tentou se comunicar com a mesma. Só que ao invés da tia, ele se comunicou com um demônio.
E com o passar do tempo, a família começou a notar coisas diferentes na casa e algumas atividades paranormais. E com as atividades paranormais frequentes e com a mudança do garoto em seu corpo, a família começou a ficar mais atormentada e aterrorizada. O garoto amanhecia com o corpo todo marcado por cortes, mordidas e muitas vezes escrito palavras em inglês ou em latim, coisas que a família também não entendiam. O garoto começou a falar linguagens estranhas, como latim, alemão. Então, a família começou também a notar que os móveis se contorciam e mudavam de lugar muitas vezes. E o garoto começou a flutuar em seu quarto, em cima de sua cama, e começou a vomitar em toda a família. Então, com medo, a família entra em contato com o Vaticano e pede uma sessão de exorcismo. E o Vaticano diz que sim, permitiu que um padre, que a gente também não sabe o nome do padre, fosse até a sua casa e começasse uma sessão de exorcismo. E após várias e várias sessões, enfim, um demônio deixou de atormentar o nosso querido Robert, o garoto. Então, olha aí, mais uma história real. Essa foi realmente sinistra, viu? E nosso terceiro filme é um daqueles filmes que prende a atenção. E como prende, viu? É o Massacre da Serra Elétrica, que foi lançado em 1974, que narra a história de um grupo de jovens que viajam no interior do Texas e acabam dentro de uma casa de psicopatas e assassinos. Mas vocês sabiam que essa história é baseada realmente numa história real? Isso mesmo, de um serial killer que viveu na década de 50. Ele roubava túmulos e era assassino. Isso mesmo, o nome do rapaz era Ed Gein. Ed Gein ficou muito famoso nos Estados Unidos pelos crimes cometidos e pelas barbáries que ele cometeu. Vou dar uma palhinha aqui da vida de Ed. Ed roubava túmulos, Ed assassinava as pessoas, mas adivinha pra quê? Para roubar a sua pele. Isso mesmo, Ed adorava confeccionar cintas, abajur e até o papel de parede de Ed era feito com a pele humana. E pronto, para acabar mesmo, até máscara. Eu acho que ele tirava o rosto da pessoa e fazia uma máscara. Ele usava a pele da pessoa. Então, a polícia começou a investigar Ed por o desaparecimento de uma mulher, dona de uma taverna. Para você que não sabe o que é taverna, era um bar antigo. Isso, um bar antigo naquelas décadas. Então, quando a polícia chegou na casa de Ed, adivinha o que ele achou? Uma cena estarrecedora, digna de filme de terror. Ossos humanos espalhados por toda a casa e algumas coisas confeccionadas com peles humanas, inclusive máscaras, cintos, abajur e a casa todinha, o papel de parede era a pele das vítimas. E não era só isso não, ele era ladrão de túmulos também, além de assassino. Então, quando a polícia o prendeu, ele confessou realmente ter assassinado as pessoas e ter furtado todos os túmulos do cemitério local. Então, Ed foi uma inspiração para o filme Massacre da Serra Elétrica. E eu gostei muito desse filme, de Ed não. Vamos ao próximo. E o nosso quarto filme, Viagem ao Inferno, de 2005, que narra a história de 3 jovens que resolvem viajar no deserto da Austrália e que infelizmente o carro no meio do caminho quebra. Sempre quebra o carro no meio do caminho. E sem opções, no meio do deserto não tem opção nenhuma. Resolvem pegar uma carona com um estranho caçador que estava passando pelas redondezas naquele momento. Só dá merda esse tipo de filme. Esse filme foi baseado na história de um australiano conhecido como Robert Millet, um serial killer conhecido também como o assassino dos mochileiros que aterrorizou a década de 80 e 90 e deixou uma trilha sangrenta de jovens assassinados. Vamos lá, vamos contar um pouquinho da vida desse assassino. Ele pegava os jovens que pediam carona nas estradas e caçavam os caras como se fossem animais. E ele, quando foi preso, confessou à polícia o seguinte, que adorava caçar as suas vítimas, que tinha a sensação assim, que transcendia a alma, caçar as suas vítimas antes de matá-las. Em 1996, Robert Millet foi preso.
e foi condenado à prisão perpétua, dando um fim à sua vida de crimes e assassinatos. E nosso quinto filme é mais um daqueles filmes de tirar o fôlego. Chuck, o Boneco Assassino, que foi lançado na década de 80, que fala sobre um serial killer que transferiu a sua alma antes de morrer para um boneco. E para aqueles que acham que é só apenas um filme de terror, ele também foi baseado em fatos reais. Isso mesmo. Vou contar um pouquinho da história do boneco Robert agora, para vocês entenderem como ele e Chuck fazem associação. Vamos lá! Em 1900, um garotinho chamado Robert Eugênio Otto ganhou um boneco da então empregada, que devia gostar muito dele. É um boneco amaldiçoado, mas eles não sabiam então. O boneco foi batizado com o nome do menino. Ele estranhamente deu seu próprio nome ao boneco, Robert. E a mãe começou a estranhar que o filho conversava com o boneco e uma voz respondia. E ela acreditava que era o menino que estava fazendo a voz, mas era uma voz bastante aguda e muitas vezes outras vozes graves. Então, quando o menino ia dormir e levava o boneco para ir para a cama com ele, e ele acordava aos gritos. E quando a mãe ia ver o que o menino estava fazendo e por que estava gritando, encontrava o quarto todo bagunçado. E a criança dizia que tinha sido o boneco Robert. Então a mãe também começou a notar que pessoas sumiam, que os animais da fazenda começaram a morrer. E começou a associar o boneco. E o boneco, com certeza, começou a jogar os gatos, dar tijolada no povo, as empregadas levavam mordida e a mãe levava cada cacetada. E para vocês que ficaram curiosos com essa história, vai lá na playlist, tem um vídeo exclusivamente do boneco Robert. E agora, uma curiosidade sobre o boneco. Ele está num museu e dizem que à noite ele acorda e começa a andar pelo museu. E aí, você teria coragem de estar lá em Kast West para visitar esse boneco? Eu não. Então, ó, me despedindo agora. Um cheiro. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então, ó, a gente tá combinado. No próximo vídeo a gente se encontra. Tchau!